quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 11, nós vamos ler o verso 1 até o verso 6 do livro de Eclesiastes. E eu quero falar hoje com você sobre um convite que esse pregador ele faz. E ele faz um convite para a gente, para nós andarmos numa trilha, num caminho de confiança e num caminho de fé. E o texto base que eu quero ler hoje para você está em Eclesiastes 11, do verso 1 até o verso 6. O escritor de Eclesiastes, ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, elas derramam um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E o verso 6, é o último verso que eu vou ler, ele fala assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes, ele é o livro do homem debaixo do sol. Eclesiastes é o livro onde o pregador, o escritor de Eclesiastes, ele tem dentro de si um dilema. Ele tem dentro de si um grande dilema. Ele tem dentro dele um questionamento enorme. E o questionamento que ele tem dentro dele é: qual o sentido da vida? Qual o verdadeiro sentido de viver? Existe um sentido na vida? Qual é esse sentido? E esse questionamento do escritor, do pregador de Eclesiastes, ele surge logo de cara, logo no início do livro. No capítulo 1 do livro, no verso 2 e no verso 3, a gente já detecta essa condição dentro da alma desse pregador. E no verso 2, ele diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se a gente fosse traduzir para as nossas palavras hoje, para a nossa língua atual, moderna, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: que viver existe debaixo de um jugo de tanta inutilidade. Quanta inutilidade, quanto vazio. Como viver não faz sentido? Será que viver faz sentido? E aí no verso de número 3 desse mesmo capítulo 1, ele diz assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com o que se afadiga debaixo de sol? Ou seja, ele está dizendo assim: o que o homem ganha com todo o seu esforço, com tudo aquilo que ele faz? E o livro de Eclesiastes, então ele carrega em sua mensagem principal o que terá uma mudança apenas a partir do capítulo 12, que é o próximo capítulo. O que ele traz como tema principal é um pessimismo total do pregador. O pregador, ele na verdade, ele começa a tentar encontrar alguma coisa na vida debaixo do sol que pudesse realmente trazer a ele alegria e satisfação. E dentro disso, o livro de Eclesiastes então revela para a gente que na busca destas respostas, deste dilema, ele passou a analisar de modo crítico tudo o que é feito debaixo do sol, todas as situações vividas debaixo do sol. Situações que ele pudesse encontrar um objetivo de vida, um objetivo real mesmo, para que ele pudesse dizer: poxa, isto realmente me satisfaz.
E aí então ele começa a falar de algumas coisas. Por exemplo, no capítulo 2, no verso 1, ele começa a investigar o prazer. O olhar crítico para ele é a respeito do prazer. Ele fala assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. E aí ele fala, goza, pois, a felicidade, mas também ele viu que isso era vaidade. Ele descobriu que isso também causava nele essa insatisfação. Experimente a alegria, em outras palavras. Vamos provar de tudo aquilo que pode nos fazer felizes, tudo aquilo que pode trazer alegria no nosso coração, pode trazer contentamento, tudo que é bom na vida, tudo que as pessoas classificam como coisas boas de você ter, de você adquirir, de você viver como experiência humana. Só que ele diz que isso também era vaidade, ou seja, isso causou dentro dele uma insatisfação gigantesca em sua alma. Aí ele também vai para um olhar crítico para a questão da sabedoria. Ele olha para a sabedoria. E no capítulo 1, no verso 13, esse pregador ele fala assim que ele aplicou o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele buscou então toda a sabedoria, ele se debruçou sobre todo o entendimento. Só que ele percebeu que este trabalho era enfadonho do mesmo jeito. E ele fala assim que esse trabalho Deus impôs sobre os filhos dos homens para afligir os filhos dos homens. E aí então ele olha para a alegria, inutilidade. Ele olha para a sabedoria e descobre inutilidade. Um pessimismo na alma desse cara é uma coisa assustadora. Aí ele vai então para a questão das obras, aquilo que você realiza, aquilo que você faz, aquilo que você bota a mão, aquilo que você realmente desenvolve. E geralmente quando você faz alguma coisa, a gente sente prazer pelo que a gente faz. Só que ele olha também sob um olhar pessimista para as obras. E no capítulo 2, no verso 4 ao verso 6, ele fala assim então que ele empreendeu grandes obras. Olha o que ele diz: eu empreendi grandes obras. Edifiquei para mim coisas, plantei para mim vinhas, eu fiz jardins e fiz pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Só que, entretanto, a conclusão que ele chega, o pregador, é que mostra que tudo que ele fez, voltado para a questão da alegria, colocar o coração naquilo que pudesse satisfazê-lo, naquilo que ele pudesse descobrir como sabedoria, ser um homem sábio, naquilo que ele poderia ter como um empreendedor, empreendeu muitas coisas. Tudo isso, na verdade, ele descobriu de uma maneira muito triste que tudo, exatamente, absolutamente tudo isso foi inutilidade e mais inutilidade. E quando eu olho aqui para o livro de Eclesiastes, gente, eu vejo que essa constatação do pregador ela é verdadeira. Toda a existência longe de Deus ela é frustrante. Toda a existência humana, a parte de Deus, ela nunca será uma experiência plena, uma experiência onde existe a alegria, a valorização da alegria, o prazer naquilo que você realiza. Tudo isto só acontece porque, na verdade, o que eu vejo aqui é essa distância do pregador de Deus, é a distância do homem de Deus. Então, o livro de Eclesiastes, ele nos coloca diante de uma única verdade. O livro de Eclesiastes, como um todo, ele nos coloca diante de uma única realidade, de uma única verdade, que eu só consigo encontrar solução, satisfação para os problemas da existência humana, aquilo que ele diz e classifica como a frase, o homem que vive debaixo do sol, quando na verdade eu tenho Deus dentro do meu coração. Sozinho eu não consigo, sozinho ninguém consegue. E o livro de Eclesiastes, então, no meio desse redemoinho todo, ele revela que aquilo que o homem tenta decifrar, o enigma que o homem tenta descobrir, ele só pode ser descoberto em Deus. Esse enigma, que proveito tem o homem debaixo do sol, de tudo que ele faz? É um enigma, é um mistério, ninguém sabe, ninguém conhece. Agora, só se conhece isso só ganha luz quando você tem, na verdade, Deus no comando da sua vida. E a conclusão deste pensamento, a conclusão disso que eu estou defendendo aqui hoje, nessa manhã, o livro de Eclesiastes me mostra, como eu disse para vocês, quando você lê Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é o livro do homem debaixo do sol.
É o livro do homem buscando satisfação. E ali do capítulo 1 até o capítulo 11 existe um pessimismo completo, mas a partir do capítulo 12 ele começa então a trazer uma outra luz sobre o livro. E no verso 13 do capítulo 12, eu vejo esse pensamento que, na verdade, o escritor de Eclesiastes, o pregador de Eclesiastes, ele descobriu. Porque ele chega no verso 13 do capítulo 12 e ele fala assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma ou seja, de tudo que você ouviu na vida, de tudo que você vai ouvir na vida, de tudo que a vida vai ensinar a você pelo tempo que você vai viver, a suma de tudo, o importante, aquilo que é sublime, ele diz assim, é uma coisa só: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E aí ele termina dizendo uma coisa que para o ser humano, para a sociedade, parece uma coisa estranha. Aliás, é uma coisa estranha, porque ele fala assim: porque este ou isso é o dever de todos os homens. Esse capítulo 11, gente, ele nos ensina muitas coisas. E quando eu pesquisava alguns autores a respeito do capítulo 11, a maioria dos estudiosos, a maioria dos comentaristas, eles vão fazer assim, eles vão caminhar para um lado, eles vão dizer que este livro aqui de Eclesiastes, principalmente esse capítulo 11, este livro não, melhor o capítulo 11, eles vão dar uma instrução para a gente, ou eles vão trazer para nós uma revelação no sentido de que o livro, neste capítulo, no capítulo 11, ele está falando de empreendimentos mesmo, ele está falando de coisas relacionadas à economia, aquilo que você faz, aquilo que você tem que produzir, ao cuidado que você deve ter em relação ao seu viver, plantar, semear, não se cansar, não ficar sentado esperando as coisas acontecerem, não só semear a nuvem, não, aliás, olhar, observar só a nuvem, não, você tem que semear, você não pode só ficar observando. A maioria deles que você vai encontrar vai falar sobre isso. Agora eu queria fazer uma aplicação diferente aqui. Porque no fundo, muito embora isso seja uma realidade, quando você começa a estudar esse capítulo, só que esse capítulo também você percebe que ele é um capítulo onde o pregador ele nos convida a uma experiência de fé. E essa primeira lição que eu quero compartilhar com você é exatamente isso. É esse pregador, é esse escritor de Eclesiastes, que se convencionou chamá-lo de Salomão, por conta da citação que o escritor faz do rei Salomão, e a maioria, no consenso geral, diz que foi Salomão. Na verdade, ele traz para a gente um exercício aqui, uma prática em nosso viver. Ele nos convida a esta estrada, esse andar, esse caminhar de confiança e de fé. E eu vejo isso logo no primeiro versículo desse capítulo. O apelo aqui é para uma aventura de fé. A aplicação aqui é a respeito de confiança nos salta os olhos. Porque olha o que ele vai dizer no capítulo 11, no verso 1. Ele fala assim: lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Mas a resposta, ou a continuidade que ele vai dar do verso, não vem como uma resposta na hora, ou seja, é instantânea. Não, ele fala, lança o teu pão sobre as águas, é uma ação, ele está exigindo da gente então uma ação, lança o pão. Só que ele diz o seguinte, só que o responder de Deus pelo pão que você lançou, a resposta divina não será imediata. Ele diz assim, porque depois de muitos dias, você vai encontrar. Ou seja, é uma aventura de fé. Eu vou lançar o pão. A alusão aqui, por isso que eu disse para vocês agora, quando eu fui começar a falar do capítulo especificamente, que os estudiosos, que os comentaristas, eles falam a respeito de uma condição onde existe uma aplicação na questão da vida na área comercial, na área econômica, é que a alusão que talvez o pregador está fazendo aqui era sobre a confiança nos negócios antigos. Porque naquela época, lá o que acontecia? O próprio Salomão, os navios que saíam em sua rota comercial, eles saíam para fazer suas compras, eles saíam com o dinheiro, com aquilo que eles tinham para comprar, com o ouro que eles tinham a dar pela mercadoria, ou o dinheiro para comprar o ouro, eles saíam e eles iam embora, e demoravam muito tempo a voltar. Ou seja, então era um gesto de confiança, eles demoravam, era a confiança daquele empreendedor, era a confiança daquele que era o investidor. E aqui na nossa vida espiritual não tem diferença. Eu tenho que lançar o pão sobre as águas.
Nunca você ouviu de Deus uma situação assim, olha, faça isso agora e eu vou te responder imediatamente. Não, a gente não tem. A gente não tem essa garantia. Já aconteceu? Aconteceu. Mas não é uma coisa que é sistemático sempre. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo está falando de ansiedade no livro de Filipenses, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, os vossos clamores, sejam conhecidos diante de Deus através do quê? De clamor, de oração, de súplica. Só que ele fala assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo não diz assim, a resposta vai ser imediata. E aqui, então, esse escritor caminha na mesma linha. O comerciante que queria lucrar, ele deveria confiar os seus bens aos navios. E aqui, no caso, em nossa caminhada de fé, eu tenho que depositar a minha confiança em Deus. Lançar os meus pães, lançar os pães, lançar o pão sobre as águas. Eu tenho que lançar o pão sobre as águas. A confiança do pregador aqui, o tom da importância da fé é, lancem os seus pães, ou o pão sobre as águas. Agora, este pão, ele pode ter muitos significados, melhor dizendo. Este pão aqui, ele pode representar as lágrimas das orações de muitas pessoas que molham o chão quando eles estão na sua casa ou estão na igreja orando pela salvação de um filho. Você não tem nenhuma garantia que o seu filho será salvo, que é imediata. Não, você clama. Eu sempre fico me lembrando, quando eu falo de salvação, da minha irmã, da pastora Cátia, quando ela contou uma história para nós, assim, quando um dia ela menina ainda, 12 anos de idade, 13 anos de idade, quando ela se converteu, com 12, por volta desse tempo, ela chegou na casa da irmã Edna para orar, e lá tinha um quadro que dizia assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu me lembro que ela conta esse testemunho, que ela diz assim, que ela chorou, ela falou, poxa, meu pai não é, meu irmão não é, os meus irmãos ainda não são cristãos, mas existe uma promessa. Só que essa promessa, ela não se concretiza de imediato, alguns demoram muitos anos, alguns passam muito tempo, então o pão, ele pode significar isso. Esse pão que é jogado nas lágrimas pode significar também o choro. Esse pão que é jogado nas águas pode significar o choro de uma mãe que chora intensamente pela cura de um filho. Poxa, eu quero que meu filho seja curado. Ou se não, de repente, pode ser também esse pão um clamor de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um filho que ora intensamente por conta de uma crise que chegou e tomou conta da família. O pai perdeu o emprego, aquela condição que o pai tinha não existe mais, e aí de repente as coisas vão acontecendo. Eu achei engraçado que eu estava com a minha netinha esses dias, com a Laura, com os 3, e aí a Elisa falou assim, poxa, vamos fazer cinema, eles querem que apague a luz para assistir filme, né? E aí ele falou, não, depois a gente faz, a avó respondeu a Valéria. E ela falou, não, vamos fazer cinema. Você faz cinema na tua casa? Eu faço. E tem pipoca? Aí a Laurinha disse assim, não, a gente não está comprando pipoca, porque o papai falou que o salário dele cortou, agora é 5 pontos que ele recebe. Às vezes, é o desemprego que bate na porta. E aquela condição que você tinha, você não tem mais. Este pão aqui, ele pode representar também, gente, as orações de pessoas que choram e se angustiam por alguém que tanto amam, ou tanto foi amado, mas são pessoas que, na verdade, os feriram, deixaram sofrimentos. Quantos filhos que machucam seus pais? Quantos pais que machucam seus filhos? Agora, eu vejo como um significado geral aqui que esse pão significa, então, esse lançar o pão sobre as águas, ele tem um significado maior, numa amplitude maior. Eu vejo esse pão significando o seguinte, eu vejo esse pão significando a minha entrega total a Deus. Lança o teu pão sobre as águas, tua vida toda. Eu não posso pensar como alguns pensam, não, Deus é bom para as questões espirituais, para as questões práticas da vida, tem que ser comigo mesmo, eu que estudo, eu que vou batalhar, eu que acordo cedo. Não, Deus é Deus para tudo. Então, o que eu vejo aqui é este convite ao caminho de confiança. Lança o pão sobre as águas. O que vai acontecer? Ele volta um dia, ele vai voltar.
mas pode demorar. Depois de muitos dias você vai encontrá-lo. Pode demorar, mas você não pode jamais desconfiar do Deus a quem você entrega tudo que você entrega a Ele. Então, eu vejo aqui um significado exatamente disto. É a nossa entrega absoluta a Deus. Outra coisa que o pregador ele faz aqui, é esse convite de caminhar com fé, com confiança, que eu vejo aqui, eu vejo isso no verso 2, quando o pregador deixa muito claro para a gente, que ninguém, absolutamente ninguém, tem o controle das coisas da vida nas mãos. Ninguém tem o controle. No versículo 2 ele fala isso. E essa frase que eu estou dizendo aqui, ela nunca foi tão atual e tão verdadeira como nos dias de hoje. Dias de pandemia. Porque, vamos combinar, o ano de 2020, o planejamento de 2020 que nós tínhamos lá em 2019, ou no início do ano de 2020, ele se foi. Ele terminou. Tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós falamos que iríamos fazer, isso, na verdade, a pandemia roubou de nós essa capacidade. E aqui no verso 2, ele fala exatamente isso. O pregador fala assim, ele afirma isso de modo incontestável na parte B do versículo. Quando ele fala reparte com 7, reparte com 8, os estudiosos dizem que ele estava dizendo o seguinte, lança o teu pão sobre as águas, coloque todos os seus bens nos navios que vão para algum lugar comprar alguma coisa para trazer de volta, só que seja esperto. Não deixe só no navio, que se acontecer de um navio naufragar, você perde tudo. Então reparta com 7, 8 navios, vai repartindo tudo e vai mandando o pessoal comprar alguma coisa para vocês. Outros não, outros falam a respeito de generosidade, que isso aqui é generosidade. Mas eu quero falar mais da parte B do texto, que ele fala assim, porque você não sabes o mal que sobrevirá sobre a terra. Ninguém sabe. Eu não sei, você não sabe. E sendo assim, a fé e a confiança deve ser algo de verdade em nós, deve ser aquilo que dirige as nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe o que vai acontecer. Ele vai vir, ele volta. Mas qual a circunstância que você vai ter que enfrentar? Isso porque tanto no caso aqui do pão lançado sobre as águas, que um dia vai ser encontrado, como aquele constatar na mente e no coração de que algum mal pode nos acometer, e a gente não sabe qual é, quando é, como que vai acontecer, isso revela uma coisa, que eu e você, nós jamais teremos sobre nós ou em nossas mãos a capacidade de ter o domínio sobre todas as coisas. Isso não é uma coisa que Deus deixou para a gente. E é justamente nessa constatação aqui que eu devo decidir qual caminho você vai tomar. Você vai confiar em Deus? Ou você vai confiar na força do seu braço? Você vai confiar em Deus ou você vai confiar na sua sabedoria? Você vai confiar em Deus ou você vai confiar que você está empregado ou você tem uma família que todo mundo tem saúde e tudo isso você acha que é você que está produzindo, você que tem essa capacidade? Ou você se sente, às vezes, como talvez muitas vezes nós nos sentimos, que nada vai acontecer para a gente, até citando o Salmo 91, como muitos de nós citamos muitas vezes, como se isso fosse uma garantia de que nenhum mal vai nos tocar em nosso corpo, sendo que o salmista está falando de mal que não vai tocar a tenda é na alma. Aquilo que eu tenho aqui dentro do meu coração, não adianta, o diabo pode fazer o que ele quiser por permissão de Deus, o mal pode me tocar, mas aqui dentro ele não vai tirar aquilo que eu tenho. O encontro que eu tive com Jesus, a verdade que me libertou, a verdade que me transformou, a fé que o Senhor produziu em meu coração, já que Ele é autor e consumador da fé. Então, este é o caminhar. Este é o convite aqui do pregador. Outra coisa que o pregador ele faz aqui, nessa questão de fé e confiança, eu vejo uma lição quando o pregador nos ensina, nos convida, melhor dizendo, a enxergar aquilo que é óbvio na vida. Uma vez eu li uma frase numa revista de recursos humanos, eu nunca mais esqueci, que o autor da matéria, ele dizia assim, do texto, que eu e você, nós precisamos uma hora ou outra enxergar o óbvio. Que o óbvio, ele é tão óbvio que ele passa desapercebido muitas vezes. E aqui no versículo 3, eu vejo situações totalmente óbvias que o escritor e o pregador de Eclesiastes nos apresenta. Ele fala assim, estando as nuvens cheias, elas derramam chuva sobre a terra, o que é óbvio. A nuvem vai derramar chuva, ela está cheia, ela vai ter que
se esvaziar, ela vai ter que acabar com aquilo que ela tem e vai chover na terra. Outra coisa que ele fala, quando a árvore cai, ela vai permanecer estática para o lado que ela caiu. Caiu para o sul, ela fica no sul. Caiu para o norte, ela fica no norte, a menos que alguém carregue. Isso é absolutamente óbvio. Então, por que o pregador nos convida a enxergar isto? E eu vejo aqui, ele convidando a você para esse processo de obviedade divina com fé. Por quê? Com confiança. Por quê? Em primeiro lugar, porque com o passar do tempo, eu e você, a gente tem uma tendência de enxergar o cuidado de Deus nos processos naturais e simples da vida. Naquilo que é óbvio, a gente não enxerga mais. A gente não valoriza mais. Aquilo que nós temos de Deus, a gente não agradece. Aquilo que a natureza nos oferece, a gente não agradece, a gente não enxerga, porque é tão óbvio, porque na medida que eu vou vivendo, aqui nesse texto me traz essa ideia, porque na medida que eu vou vivendo, na mesma proporção eu vou me esquecendo desse cuidado de Deus nas coisas simples, nas coisas muito simples, nas coisas que são óbvias de Deus. Me lembro também de uma senhora, que ela já faleceu, mas orando por ela uma vez no hospital de clínicas, ela disse assim para mim, pastor, eu não vejo a hora de poder chegar na minha casa e entrar debaixo do meu chuveiro. Ah, como eu vou agradecer a Deus. E eu desci dali daquela visita falando, Senhor, eu nunca me lembro de ter feito uma oração assim, Senhor, muito obrigado porque hoje eu estou debaixo do chuveiro. Talvez nem você fez isso, porque isso é tão assim natural. Outra coisa aqui sobre essa questão de obviedade, é que todos os processos da natureza, dirigidos por Deus, eles não acontecem por um acaso, mas é vontade de Deus. E mesmo assim, sendo algo que é tão simples, é algo que vai abençoar você, é algo que me abençoa, mas é algo para a gente agradecer, é algo para a gente olhar com fé e confiança e saber, Deus está comigo, porque aí você pode pensar, poxa, mas na verdade, Deus se esqueceu de mim porque eu estou desempregado, Deus se esqueceu de mim porque eu perdi meu pai, Deus se esqueceu de mim porque aconteceu tal coisa, ou Deus se esqueceu de mim porque tantas coisas estão acontecendo, mas você nunca percebe que Deus está cuidando de você na simplicidade das coisas, na chuva que Ele manda sobre a terra, no sol que nasce pela manhã, no inverno que vem com a sua função, tudo tem sua função, e tudo é tão óbvio, só que a gente não consegue enxergar. Uma outra coisa aqui que esse pregador nos ensina sobre esse caminhar com fé e com confiança que eu vejo aqui, é que esse caminhar de fé e confiança, ele não tem um significado que vai me fazer ser alguém estático na vida, me manter estático, eu não faço nada. O versículo 4 fala isso e o verso 6 também fala isso. O versículo 4 fala assim, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Ou seja, e o verso 6, ele fala assim, semeia pela manhã a tua semente de manhã semeada, à tarde outra, não repouses a mão, outra semente você vai semear, porque você não sabe qual prosperará, se é esta, ou se é aquela, ou se ambas iguais serão boas, você não sabe o que vai acontecer. Ou seja, então o convite aqui é um convite à ação. O pregador nos convida à ação, à prática, não é para ficar estático, não é para ficar esperando de Deus, não, Deus vai me dar uma bênção, Deus vai trazer, eu não vou fazer nada. Eu conheço algumas histórias de pessoas que foram empregadas e o emprego foi procurar elas em casa. Mas eu conheço poucas histórias. Eu acho que na quinta-feira o pastor Ivaldo estava falando alguma coisa sobre isso de ter movimento, ter ação, não ter essa questão de ficar esperando. Eu me lembro que eu fui até um instrumento para uma situação dessa. Eu trabalhava no Recursos Humanos, o presidente da empresa chegou e falou para mim, você lembra da pessoa tal que trabalhou aqui com a gente? Eu falei assim, eu lembro sim. Será que ela está desempregada? Eu queria que ela viesse trabalhar aqui com a gente. E eu falei para ele assim, não sei, eu posso tentar. Aí ele brincou, né? Ele falou assim para mim, mas você não vai ligar para a pessoa errada não, né? Você sabe quem eu estou falando. Eu falei, eu sei. Só que aí eu confesso que eu gelei. Eu falei, só falta ligar para a pessoa errada agora aqui. O presidente da empresa me pedindo isso. E eu me lembro que essa pessoa ela é uma cristã também.
Ela é uma evangélica, essa menina é uma menina muito séria com Deus. Eu me lembro que na época ela trabalhou na empresa e ela ia ser efetivada. E quando a chefe dela chamou ela para ser efetivada, ela disse assim, eu não posso ser efetivada, eu adoraria trabalhar aqui. Mas por que você não pode? Se você quer trabalhar aqui, adoraria, porque eu estou grávida. E a chefe agradeceu, ela falou, puxa, obrigado, né? Falou com o diretor falou, não vai dar, não vai dar. E quando o presidente me falou, liga, eu falei, eu lembro dessa pessoa, eu achei que ele sabia da história, eu falei, eu lembro, sim, não, eu não vou errar não, é a pessoa fulana de tal, falei o nome, ele falou, não lembro o nome, e que ia ser efetivada, mas não foi porque estava grávida, e ele tomou um susto. Porque quem faz isto? Quem que age com honestidade assim? São poucos. E aí eu liguei para ela, por que contei toda essa história? Porque são poucos os casos, poucas histórias. Liguei e falei, você quer trabalhar? Puxa, lógico que eu quero, estou precisando. E aí o emprego foi atrás dela, mas isso são exceções. Se você quer alguma coisa, você tem que trabalhar. E este é o convite. Você percebe que o convite do pregador, muito embora seja um convite a andar com fé e confiança, ele não está dizendo que o andar com fé e confiança é um andar totalmente sem você fazer nada, absolutamente nada. Não, não é uma promessa, não é uma situação onde você diz, eu ando com fé e me mantenho estático. Não, não pode ser passivo, tem que ter atividade, tem que ter movimento. Aliás, quando ele fala, lança o pão sobre as águas têm movimento, a água se movimenta. E aqui então desse verso 4 no verso 6, ele está dizendo exatamente isso, que fé, confiança, sempre andarão acompanhadas do quê? De trabalhos. Sempre serão regados por quê? Por ação. Nunca será um convite à passividade. Fé, você ora, oração, é orar e ter ação. Fé, você busca, você lê, você vai atrás, você vai desenvolver-se. Isso é fé, você vai fazer a tua parte, e Deus vai abençoar você do outro lado. E aí o pregador, como ele afirma no verso 2, que eu não sei qual mal sobrevirá sobre a terra, então ele nos convida ao quê? Além deste caminhar de fé, esperando em Deus, tanto nas suas coisas óbvias, mas ele também nos convida ao quê? A gente ter diligência, a gente tomar cuidado, nós sermos aplicados. E uma última coisa que eu vejo aqui nessa história de andar com confiança e fé, eu vejo o pregador aqui nos convidando a um caminhar de confiança e fé e nos informando que ele revela uma coisa para mim e para você. O quanto nós não sabemos nada. O quanto nós não sabemos nada. Tem pessoas que procuram os pastores ou algum irmão com mais experiência no Evangelho com perguntas. E eles querem respostas. Eu tenho lembrança quando eu era jovem, na igreja, jovem na idade. Me lembro quando passei por algumas situações, como eu queria respostas. Quando nós perdemos o nosso pai, né? Foi o primeiro momento assim de separação de alguém tão próximo da gente. Eu queria respostas, eu precisava saber alguma coisa, eu tinha ansiedade por respostas. E eu me lembro que o pastor Albertini, ele esteve na nossa casa, e é interessante como a presença do pastor faz bem para a gente. E ele, na nossa casa, aquilo fez tão bem para a minha alma, né? Mas eu tinha perguntas. Eu me lembro que eu fiz algumas perguntas para ele. E hoje eu fico vendo o quanto fui e era menino, né? Porque não tem resposta. E aqui o escritor, ele fala exatamente isso. Ele fala que esse caminhar de fé, em primeiro lugar, é um caminhar com confiança. Porque eu lanço o pão, eu vou lançar. Tal qual os navios que saem com um recurso e podem se perder pelo oceano e não voltarem mais, e os meus recursos serem perdidos, na ocasião que o escritor fala a respeito disso, o exemplo e a analogia que ele usa, do mesmo modo a gente lança o pão, a gente não sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, mas a gente está depositando a fé em Deus. Do mesmo modo que eu não sei o mal que pode sobrevir sobre mim, eu não sei, os projetos eles têm que sempre estarem firmados em Deus, os meus projetos, a minha vida, porque eu não sei o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai se passar no ano quando ele inicia. A gente não sabe se chega até dezembro do ano. A gente não sabe quem chegará conosco até dezembro. A gente não sabe o que vai acontecer. Do mesmo jeito que
ele faz isso também no sentido da obviedade, de enxergar a obviedade. Olha, enxergue no que é óbvio o cuidado de Deus. Do mesmo jeito que ele também nos convida a entender uma coisa super importante, que ter fé e confiança não significa você não fazer nada, ficar sentado sem aplicar-se com diligência ao seu viver. Agora, a última lição, ele fala que eu não sei nada, você não sabe nada. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, versículo 5, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Um viver de fé, na minha opinião, um viver de confiança, ele só tem sustentabilidade nessa perspectiva. Afinal de contas, quando o homem se acha totalmente suficiente, conhecedor das coisas da vida, ele é traído. Lembra lá de Jeremias? Enganoso é o coração do homem. Quando ele acha que ele tem todo o controle, ele está se enganando, porque nós não temos todo o controle. Eu não tenho em minhas mãos o controle da minha existência e da minha vida. O pregador aqui, ele sabe que isso é totalmente enganoso. O pão ele volta, mas ele não sabe quando. Ou seja, eu não sei. Não sei. É o que ele está dizendo aqui. O homem é incapaz de detectar quando o mal vai abater a sua vida, quando ele vai chegar, qual o mal que vai ser, ele não sabe também. Em terceiro lugar, ele não tem capacidade nem de saber o que vai acontecer no futuro em relação às sementes que são plantadas. No versículo 6 ele fala isso, de manhã você joga uma semente, rega a semente, mas à tarde você não repouses a mão. Você não sabe qual que vai dar fruto. Se ambas darão fruto, ou se as duas não darão fruto, ou qual delas vai dar o fruto, você não sabe. Mas o convite aqui do pregador, ele então aqui tem a intenção, de mostrar a mim e mostrar a você que viver com Deus é uma aventura de fé, é uma aventura de confiança, é aplicar o nosso coração, a nossa vida, totalmente nas mãos do Senhor Deus, em qualquer situação. Eu vou concluir dizendo que a verdade é uma só. E esse texto, muito embora ele não venha de modo absoluto, literal, como o texto que está aí aparecendo para você em Hebreus 11:6, ele caminha na mesma direção. Ele fala assim que eu só posso experimentar, eu só posso conhecer esse caminho de confiança, esse caminho de fé, quando realmente eu entrego tudo nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque o escritor de Hebreus fala assim que sem fé ninguém agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é curioso aqui, que me chama a atenção, de verdade, que para o desenvolvimento de um embrião no ventre materno, aquilo que o salmista Davi, no Salmo 139, diz assim, que ele ficava assombrado. É um ato criativo de Deus, tão simples para Deus. Eu imagino que para Deus explicar isso, para ele é uma coisa simples. Não tem dificuldade nenhuma. O ato criativo de Deus, criar um bebê, fazer um embrião nascer, se tornar um bebezinho no ventre da sua mamãe, isso é um ato criativo de Deus, só que você não sabe explicar, e muito menos eu. Para nós causa totalmente assombro e incompreensão. Mas o convite aqui do livro de Eclesiastes, o livro do homem debaixo do sol, o convite do pregador é que mesmo diante desses assombros da vida, mesmo diante dessas situações que nos fogem totalmente à percepção, o controle, o conhecimento, eu preciso lançar o pão sobre as águas. E águas me traz o quê? Aquela ideia de águas vivas, águas que se movimentam, ou seja, movimentam todo dia, porque um dia ele volta, um dia ele retorna, um dia ele aparece. E mesmo sem saber quando, mas ele volta. Mesmo sem saber que hora, em que momento, ele retorna. E eu vejo que isso aqui, gente, é uma lição de confiança, é uma lição de fé, que tem a capacidade de nos levar a viver com alegria, passar a nossa história
de vida é a nossa existência com alegria. O escritor de Eclesiastes, ele começa o livro dele com um pessimismo tão grande e termina o seu livro mostrando que nós temos que lembrar do nosso Criador, desde a nossa mocidade, que nós temos que confiar que Deus tem o controle de todas as coisas, que assuma para a vida, assuma para todo o ser humano que vive debaixo do sol, é uma só, única, absoluta. Teme a Deus. Este é o dever de todos os homens. Agora, a minha oração todos os dias é essa, que a alegria de Deus, ela venha sobre minha vida, porque a alegria de Deus é a força dele sobre mim. A alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força, como diz Neemias. A alegria de Deus é que nos fortalece. Então, o que o escritor de Eclesiastes ele coloca para a gente é uma realidade. Mas no finalzinho do livro, ele coloca o seguinte: essa realidade, ela existe. A vida é fútil, sem Deus. A vida é vazia, sem Deus. A vida não tem graça, sem Deus. Mas com Deus, tudo se resolve. Porque aí com Deus, o convite é: venha viver com alegria. Venha viver uma aventura de fé. Venha viver uma aventura de trilhar um caminho com confiança. Em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa abençoar o seu domingo. O momento agora, nós vamos orar por algumas famílias. E ao mesmo tempo nós vamos homenagear algumas pessoas pela imagem que nós vamos estar projetando dessas pessoas aqui agora, né? Este ano nós perdemos algumas pessoas importantes para nós, e mais precisamente essas semanas foram acontecendo algumas perdas também. Nós perdemos a nossa irmã Joelma, a esposa do Antônio, e nós queremos pedir que Deus abençoe a vida do Antônio, dos seus filhos, dos parentes da Joelma, dos familiares. Nós perdemos também a Maribel, sepultamos a Maribel essa semana, que lutou muito tempo contra um câncer, foi uma guerreira, e lá no sepultamento da Maribel eu pude ver o quanto a Maribel era amada pela família, pelos amigos do trabalho, as pessoas muito emocionadas e falando da vida da Maribel e das lições que a Maribel deixou. Nossa homenagem também a Joelma e a Maribel, e a nossa oração pelos seus familiares. Nós também perdemos a Maria Eliette, a norinha da Lia, né? Que Deus recolheu também, que Deus levou. Também vi homenagens no Facebook de ser uma pessoa tão valiosa, tão importante, mas que nos deixou. A nossa homenagem a ela, também a nossa oração pela família. A dona Irene, essa senhora, mãe do Roberto, nosso amigo, cunhado do Durval, da Helena, também que nos deixou, que o Senhor também possa consolar essa família, e a nossa homenagem à dona Irene, e ao seu Ayrton, o pai da Daiane, que também nos deixou nesse mês também que passou, né? Que o Senhor Deus possa também abençoar a Daiane. Eu oro agora, gente, por todos eles, não os que se foram, mas por aqueles que estão aqui com o coração saudoso, com o coração enlutado. Eu quero que você aí na sua casa, na tua casa, melhor dizendo, que você se una em oração comigo nesse instante. Ore por essas famílias, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença, nós estamos diante do teu altar. Eu quero suplicar ao Senhor a tua bênção sobre a família do Antônio, que perderam a Joelma, que sepultaram a Joelma, os seus filhos, todos os parentes, todos os familiares. Senhor Jesus, a família da Maribel, a sua mamãe, a Neuci, a Érica, a Vitória, o seu esposo, o Alex, todos os familiares, as cunhadas, os amigos, aqueles que tanto sofreram pela partida da Maribel, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre todos eles. Tu és Deus Consolador. A família da Lia, o seu filho, Pai, que perdeu sua esposa, a Sandra e as meninas todas, as cunhadas, Jesus, todos aqueles que estão sofrendo pela perda da Maria Eliette, que o Senhor Deus esteja sobre eles também. Visita o Roberto, visita a família do Roberto, que sepultaram a dona Irene também nessa semana. Coloque as tuas mãos sobre o Roberto. Tu és o Deus que consola.
Tu és o Deus que traz e devolve a alegria em nosso coração. Mesmo em dor, Tu és o Deus que está com a gente. E a Daiane, Pai, o Marcos, os familiares da Daiane, seus irmãos, eu te peço as netas, os netos, Senhor, que perderam o Ayrton, a esposa, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, abençoando todas essas famílias, que elas sejam alcançadas pelo Teu poder e pelo Teu cuidado. Eu oro no nome do Senhor Jesus, te pedindo, Senhor, agora nos dê um domingo de bênção, e que Teu amor, o amor do Deus eterno, que a graça do nosso Senhor Jesus, que é comum, que é tão importante, Senhor, e a consolação do Espírito Santo esteja com a gente, não só neste domingo, mas em todos os dias da nossa vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém.